Bom, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez na área de instrumentação industrial. Aqui nesse vídeo vou mostrar a relação entre a vazão e a pressão diferencial em uma malha com o elemento deprimogênio. Eu vou explicar para vocês o que é esse elemento deprimogênio. São 20 slides, eu espero ser o mais claro possível durante essa explicação. A medição de vazão na indústria é muito importante. Como a vazão é a quantidade, que pode ser volume, massa ou peso de um fluido no tempo, é possível medirmos o volume para encher um tanque, um vaso, uma esfera. Também podemos quantificar quanto de volume foi consumido ou transportado. Um exemplo doméstico é o medidor de água na nossa casa. Nele é possível quantificar o volume consumido na residência em um determinado tempo. Dias. No entanto, a medição volumétrica de vazão nem sempre é tão simples. Depende do tipo de tecnologia empregada e, por conseguinte, do tipo de instrumento instalado. Podemos medir a vazão de maneira direta ou de maneira indireta, a depender do tipo de fluido do estudo de viabilidade técnica e econômica. Uma maneira mais comum na indústria é a medição por elementos deprimogêneos, aqueles que geram a diferença de pressão. Neste caso, o elemento sensor mais usual e de baixo custo em relação a outros medidores de vazão é a placa de orifício. Ao utilizarmos esse elemento sensor, precisamos medir a pressão diferencial gerada e relacionarmos com a vazão. Esta com a vazão. Vamos estudar a relação entre a pressão diferencial e a vazão, observando a malha de medição da figura 1. Olha aí a malha. Para a gente entender melhor os símbolos que estão aí colocados, é necessário que tenhamos o conhecimento, tenhamos em mão a norma ISA 5.1. É uma norma internacional que rege os símbolos da área de instrumentação no mundo. Mas eu coloquei aqui os símbolos e também uma pequena legenda para a gente entender o que significa cada um. Vamos lá, aqui nós temos uma tubulação do processo, a placa de orifício, aqui vai passar um determinado produto, cuja vazão, representada pela letra Q, varia de 0 a 10 metros cúbicos por hora. Passa pela placa de orifício essa vazão, e esse símbolo aqui, esse círculo, nos diz que esse instrumento está no campo, porque não tem nenhum traço aqui no meio. Quando não tem traço no meio, o instrumento está no campo. Como é uma norma internacional, nós temos que pensar em inglês. Aqui é o elemento sensor de vazão, FE, elemento sensor de vazão. Para fazer a medição da diferença de pressão, chamada aí de ΔP, nessa placa de orifício, foi colocado um FIT, transmissor indicador de vazão, tem que pensar em inglês, transmissor indicador de vazão, que pega a pressão na entrada da placa de orifício, uma vez que a vazão está vindo da esquerda para a direita, na entrada da placa de orifício, que chamamos essa entrada de montante, ela pega essa pressão montante e pega a pressão na saída da placa de orifício, que chamamos de jusante. Essa diferença de pressão entre a montante e a jusante, ela é medida pelo FIT, transmissor indicador de vazão. Este transmissor, por conseguinte, ele envia um sinal elétrico, que é esse sinal pontilhado, que é essa linha pontilhada, envia um sinal elétrico de 4 a 20 mA para um instrumento que faz uma função matemática, o FY, e o símbolozinho raiz quadrada aqui significa que é um extrator de raiz quadrada que está na malha. E, didaticamente, eu separei o extrator de raiz quadrada do transmissor indicador de vazão, mas coloquei as cores iguais deles, né? Vermelho com vermelho. Isso é para mostrar a vocês que este bloco matemático está dentro do transmissor de vazão, ok? Eu só separei por uma questão didática.
Mas esse bloco matemático, ele está aqui dentro do transmissor. Como poderia também estar dentro do indicador de vazão. Já indo um pouquinho para frente aqui, já fechando a malha de medição, nós temos aqui a saída do extrator de raiz quadrada ligada à entrada do indicador de vazão, FI, indicador de vazão. Fora um pouquinho da norma aí, eu coloquei alguns outros símbolos aqui, algumas outras letras, para facilitar também o nosso entendimento. O FIT é a entrada do transmissor indicador de vazão. Então, a entrada do transmissor indicador de vazão é o ΔP de 0 a 400 kPa. Pascal é a unidade no Sistema Internacional de pressão. Então, temos aqui a entrada do FIT, do transmissor indicador de vazão, é 0 a 400 kPa. A saída do transmissor indicador de vazão, que está em verde, é a mesma cor aqui da entrada do FY, do extrator de raiz quadrada. A saída vai ser uma saída com sinal elétrico, que é essa linha pontilhada, sinal elétrico, que varia de 4 a 20 mA. Quando o ΔP for 0, a saída dele vai ser 4 mA. Quando o ΔP for 400, que é o valor máximo, a saída do transmissor vai ser de 20 mA. Estão correlacionadas aí essas grandezas, entrada e saída de cada instrumento. A saída do transmissor, de indicador de fluxo, de vazão, ele vai então para a entrada do extrator de raiz quadrada, que por sua vez vai fazer um cálculo matemático aí, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, e a saída, veja que está em azul, essa saída representa a entrada do indicador de vazão, também em azul. É um sinal elétrico de 4 a 20 mA também. E a saída do indicador de vazão é a própria vazão, porque esse instrumento aqui, ele tem um traço no meio, nos informando que está num painel de controle acessível ao operador. Ele consegue visualizar o valor da vazão. E o valor que vai aparecer aqui para o operador é a mesma vazão que está passando no processo. Ok, isso aí? Vamos seguir. Ainda tomando a norma como referência, a placa de orifício, o transmissor de vazão e o extrator de raiz quadrada estão no campo, na área industrial. Já o indicador de vazão está na sala de controle e é acessível ao operador. O sinal dos instrumentos é elétrico, linhas pontilhadas. E seu valor varia de 4 a 20 mA, sinal padrão de corrente elétrica na instrumentação. E o transmissor é interligado ao processo por meio de tomadas de impulso a montante, que é a entrada da placa de orifício, e a jusante após a placa de orifício. Além disso, com o avanço tecnológico dos instrumentos eletrônicos, para facilitar o entendimento, o extrator de raiz quadrada está inserido no transmissor indicador de vazão, e por isso ambos estão com a cor do círculo vermelha. Agora, não relacionados à norma, inseriam as nomenclaturas para ajudar na explanação. E aí eu já falei disso daí. Entrada e saída de cada instrumento. É possível perceber que há cores repetidas porque, por exemplo, o valor da corrente na saída do transmissor, SFIT, é igual ao valor da corrente na entrada do extrator de raiz quadrada, EFY. Analogamente para as outras cores. A relação matemática entre a vazão e a diferença de pressão não é linear e é resumida na equação da figura 2. Tá? E a equação da figura 2, temos a vazão, que é igual a uma constante K, que eu falo já dela, multiplicado pela raiz quadrada do ΔP, a diferença de pressão. Só pelo fato de ter essa raiz quadrada, a gente vê que é uma função linear, a curva do gráfico não vai ser linear. É uma função exponencial, perdão, e a curva do gráfico não vai ser linear.
onde Q é a vazão do processo, ΔP é a pressão diferencial e K é um fator que relaciona a vazão máxima e a pressão máxima diferencial do processo e pode ser calculado como mostra a figura 3 para essa malha de medição em questão. Temos aí então K sendo a vazão máxima dividido pela raiz quadrada do ΔP máximo. A vazão máxima na nossa explicação aqui é 10 metros cúbicos por hora, dividido pela raiz quadrada de 400 kPa. Isso aí nos dá um fator K de 0,5 metros cúbicos por hora, dividido por kPa. É a unidade da vazão, dividido pela unidade da pressão. Uma vez que conhecemos as variáveis da equação que relacionam a vazão e a pressão diferencial, podemos calcular qualquer valor de vazão ou de pressão diferencial dentro das suas respectivas faixas nominal da malha de medição em questão. Vamos lá. Como exemplo, se a vazão do processo for 5 metros cúbicos por hora, qual o valor da pressão diferencial medida pelo transmissor? A resposta está aí na figura 4. Se para uma vazão de 5 metros cúbicos por hora, temos um ΔP igual a vazão dividido pelo fator K, tudo isso elevado ao quadrado. Então, temos 5, que foi o exemplo dado, né? 5 metros cúbicos por hora. O K nós calculamos no slide anterior, 0,5. Elevado isso ao quadrado, nos dá 100 kPa. Para uma vazão de 5 metros cúbicos por hora, passando lá na tubulação do processo, vai gerar um ΔP na placa de orifício de 100 kPa. Podemos verificar que a vazão varia na razão exponencial em relação à pressão diferencial. Assim, a tabela a seguir, que é a figura 5, mostra os valores da vazão e da pressão diferencial em percentual. Aqui foi só para mostrar a vocês, de forma percentual, né? Quando há uma variação de ΔP 0, significa que não tem nenhuma vazão passando lá pelo processo. 25% de ΔP gera 50% da vazão. 50% ΔP, 70,71% de vazão, 75% de ΔP, 86,6% de vazão e 100% de ΔP, 100% da vazão. Vamos lá. Então, é possível perceber que para uma pequena variação de pressão diferencial, há uma grande variação na vazão. Ao plotarmos o gráfico na figura 6, verificamos a relação exponencial das grandezas em estudo, em unidade de engenharia. O que eu quero mostrar a vocês aqui é o seguinte, independente do valor aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 85%, acho que é um número bom, que ele dá um pulo, isso. Perceba o seguinte, ó, aqui no eixo X, nós temos o ΔP. E no eixo Y, a vazão. Olha só. Eu variei, independente de valor aqui, ó, eu variei um quadradinho na pressão, no ΔP. Quantos quadradinhos da vazão variaram? 1, 2, 3, 4, 5. Eu variei um quadradinho no eixo X e no eixo Y gerou uma reação, né, de 5 quadradinhos. Então, uma pequena variação do ΔP gera uma grande variação de vazão. Assim, quando a pressão diferencial varia conforme a tabela 7, temos um gráfico de resposta da vazão mostrado na figura 8, sendo utilizada a unidade de engenharia em ambos os casos. Então, vamos lá. Para uma vazão 0, tem um ΔP 0, não está passando fluxo nenhum, não tem ΔP. Para uma vazão de 5 metros cúbicos por hora, gera um ΔP de 100 kPa, 7,07 metros cúbicos por hora gera um ΔP de 200 kPa, 8,86 300 kPa e 10 metros cúbicos por hora nos dá um ΔP de 400 kPa. Então veja que a curva não é linear, né? A curva que relaciona a pressão diferencial pela vazão.
não é linear. Vamos buscar essa linearidade aí. Percebemos nas últimas figuras que uma variação de 50%, ou seja, 5 metros cúbicos por hora na vazão do processo, provoca uma pressão diferencial de 25%, 100 kPa no transmissor. Mas o transmissor é calibrado e ou ajustado pela vazão ou pela pressão diferencial? O que vocês acham aí? Apesar da simbologia indicar que o transmissor é de vazão, este não faz a medição direta dessa grandeza. Como é possível verificar na malha, o transmissor mede a pressão diferencial do processo provocada pela passagem do fluxo, ou seja, pela vazão do fluido. Assim sendo, o transmissor deve ser calibrado ou ajustado, em função da faixa nominal da pressão diferencial. E aí a gente vai ver as figuras 9 e 10. A figura 9 é a tabela embaixo e a 10 é o gráfico. Então, veja só. A entrada do FIT, do transmissor indicador de vazão, a entrada dele é a pressão diferencial que ocorre no processo em função da vazão. Então, quando a pressão diferencial for 0 kPa, não está passando nenhum fluxo lá em cima, nenhum fluido na tubulação. Lá em cima que eu digo onde está lá a placa de orifício, né? Na figura que a gente viu lá no slide 3. Então, um ΔP 0 significa que a saída do transmissor, indicador de vazão, vai ser 4 mA. 100 kPa, 8 mA, 200 kPa, 12 mA, 300 kPa, 16 mA, e quando a vazão for máxima, quando a vazão for máxima, 10 metros cúbicos por hora, vai gerar um ΔP máximo de 400 kPa, que por sua vez gera um sinal de saída de 20 mA. Vamos lá. Perceba que a entrada do transmissor é o valor da faixa nominal da pressão diferencial do processo. Eu já falei isso antes. E aí nós temos uma curva linear entre a variação de pressão, ΔP, e a saída do transmissor em miliampere. O ideal seria trabalharmos com os valores lineares, porque são mais fáceis de entender e de trabalhar. É possível linearizar o valor da vazão nessa malha de medição? Sim ou não? É possível sim, a resposta é sim. Entra em cena quem? O extrator de raiz quadrada. Antes, porém, é preciso mostrar como este bloco matemático, inserido no circuito eletrônico do transmissor, fiz questão de colocar aqui de novo, faz o cálculo do valor de saída quando recebe valores de entrada originados do transmissor indicador de vazão. A figura 11 nos mostrará a equação válida para o sinal padrão de 4 a 20 mA. Se o valor do padrão mudou, essa equação muda os números também, apenas os números. O 4, o 16 e o 20. Esses mudam. Então vamos ver. Saída do extrator de raiz quadrada é igual a raiz quadrada da entrada do extrator menos 4, que é o início da faixa, dividido por 20 menos 4, que é a amplitude da faixa nominal. É o maior valor menos o menor, 20 menos 4. Vezes a amplitude de novo, 20 menos 4, 16. Vezes 16, fecha colchete, mais 4, que é o início da faixa. Se a gente utilizar outro sinal de transmissão padrão, de instrumentação, esses números, volto a repetir, o 4, 16 e o 20 mudam. Ok? Mas essa aqui é a equação matemática que o extrator de raiz quadrada faz. Assim, apenas para exemplificar, se o transmissor envia um sinal de 8 mA para a entrada do extrator de raiz, qual é o valor do sinal de saída desse instrumento? Olha aí a figura 12. A entrada 8 mA, então a saída será a raiz quadrada de 8 menos 4, dividido por 20 menos 4, que é 16, vezes 20 menos 4, que é 16, e o resultado disso tudo entre colchetes soma com 4. Então temos 0,5 vezes 16, esse resultado dá 8, mais 4, 12. Quando a entrada do extrator de raiz quadrada for 8, a sua saída será 12.
Então, é possível relacionarmos os valores de corrente elétrica enviados pelo transmissor para a entrada do FY. Olha aí as cores iguais que eu coloquei. Com os valores de saída do extrator de raiz quadrada, conforme a figura 13. Aqui é só para relacionar entrada e saída do extrator. Ó. Entrada 4, saída 4, miliamperes. Tudo miliampere aqui. Entrada 8, saída 12. Entrada 12, saída 15,31. Entrada 16, saída 17,86. Entrada 20 miliamperes, saída 20 miliamperes. E aí temos um gráfico. O gráfico da entrada do extrator de raiz quadrada e da saída do extrator de raiz quadrada. Olha só que interessante. Esse gráfico é muito parecido com o gráfico da figura 8. Aí, o gráfico da figura 8 tem uma curva azul, relaciona a pressão com a vazão, que não são lineares. Olha que interessante. O extrator de raiz quadrada, a entrada e a saída também geraram, né? Esses valores geraram uma curva que não é linear e ela é igual à curva da figura 8, que relaciona o ΔP e a vazão. Então tem uma perguntinha aí. Parece que a curva desse gráfico já apareceu nesse artigo. Perceberam? Sim, essa curva já apareceu aqui. Veja o gráfico da figura 8, que eu mostrei já para vocês. É a mesma curva, só mudou a cor. Isso foi coincidência? Nada disso. A entrada do FY, que recebe o sinal da saída do transmissor, varia em função dos valores da pressão diferencial. Mas essa pressão não é linear com a vazão. Assim, precisamos matematicamente gerar uma curva igual à curva da figura 8 na entrada do indicador de vazão, de modo que a vazão que passa pelo processo, medida pelo sistema, tem uma curva linear no indicador de vazão instalado na sala de controle. O operador, ou qualquer pessoa que esteja lá sendo responsável pela malha por um determinado processo, não quer ter que fazer conta, não há necessidade disso daí. O instrumento ele já tem que mostrar para ele o valor que está passando lá determinado produto no processo, quer seja vazão, nível, temperatura, pH, pressão, corrente elétrica, tensão elétrica, qualquer grandeza que a gente consiga medir, ela vai aparecer lá para o operador da melhor forma possível. Então temos aí a tabela da figura 15, que relaciona a entrada do FI, né, do indicador de vazão, e a saída do FI, do indicador de vazão. Essa saída ela tem que ser igual à vazão que está passando no processo, e é este valor que o operador vai visualizar lá no seu posto de trabalho. Quando a entrada for 4 miliamperes, significa que não tem vazão nenhuma, então 0 metros cúbicos por hora. Quando a entrada for 12 miliamperes, quando o instrumento, o indicador de vazão estiver recebendo 12 miliamperes, significa que a vazão é 5 metros cúbicos por hora. Quando a entrada for 15,31 miliamperes, 7,07 metros cúbicos por hora, 17,86 nos dá 8,66 metros cúbicos por hora, e quando a entrada do indicador de vazão for 20 miliamperes, que é o valor máximo, significa que está passando a vazão máxima 10 metros cúbicos por hora. E aí temos a tão querida linearização que a gente falou desde o início aqui desse vídeo. Olha a linearização aí. O gráfico mostra a linearidade da vazão no indicador de vazão, né?
a linearidade da vazão. Conseguimos linearizar ela. Fazendo o quê? Ó? A vazão no eixo X e no eixo Y a saída do extrator de raiz quadrada. Eles estão relacionados aí de forma que dê uma curva linear. Bingo! O indicador de vazão, FI, tem uma faixa nominal linear na sua saída, que é, de novo, deixa eu repetir de novo. Essa saída é que o operador vai visualizar, né? A saída do FI, do indicador de vazão. Deixa eu ler novamente. O indicador de vazão tem uma faixa nominal linear na sua saída em relação à vazão do processo. Isso só foi possível porque o transmissor indicador de vazão, a função matemática de extração de raiz quadrada foi habilitada e o indicador de vazão na sala de controle foi configurado para a faixa nominal linear. Também podemos configurar os instrumentos desabilitando a extração de raiz quadrada do transmissor de indicador de vazão. Porém, precisamos mudar a faixa nominal, né, do FI para escala quadrática. Vamos analisar o gráfico a figura 16 que mostra um gráfico aí. Esse gráfico, gente, está mostrando para a gente que a curva azul é uma curva linear e a curva laranja é uma curva quadrática. Se o instrumento que está transmitindo a informação no transmissor, ele já estiver habilitado o extrator de raiz quadrada nele, o instrumento que está recebendo essa informação, quer seja ele um indicador, quer seja ele um registrador, um controlador, esse instrumento não pode ter a função de extração de raiz quadrada habilitada. Na malha, apenas um instrumento precisa estar habilitado à extração de raiz quadrada. Não pode ser mais de um, ok? Então, o transmissor está habilitado à extração de raiz quadrada, significa dizer que a escala que vai ser configurada no indicador de vazão tem que ser uma escala linear, é a curva azul. O transmissor de vazão, o indicador de vazão, não está habilitado o extrator de raiz quadrada nele e nem está no indicador que vai receber essa informação, o FI. Não está no transmissor, não está no indicador. Então, significa dizer que eu tenho que configurar a escala do indicador para a escala quadrática, escala laranja. Isso eu escrevi aqui. No eixo X está a variação de corrente elétrica de 4 a 20 mA e no Y a variação percentual de 0 a 100%. A curva azul é a escala linear e a cor laranja é a escala quadrática. Vejo que para uma corrente de 8 mA o instrumento indicador ou registrador com escala linear mostrará 25% da sua faixa nominal, enquanto que o instrumento configurado com escala quadrática exibirá 50% da sua faixa nominal. Mais um exemplo. Ao receber 16 mA, o instrumento configurado na escala linear exibirá 75% da sua faixa nominal, enquanto o instrumento configurado com escala quadrática exibirá 86,6%. Olha a diferença, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Não pode ter dois extratores de raiz quadrada na mesma malha. Tome cuidado na configuração dos instrumentos da malha de vazão com o elemento deprimogêneo. Instrumento que transmite está habilitado o extrator de raiz quadrada, o instrumento receptor deve ser configurado com escala linear. Instrumento que transmite não está habilitado o extrator de raiz quadrada, o instrumento receptor deve ser configurado com a escala quadrática. Ok, gente? Muito cuidado nesse último parágrafo, porque é muito importante essa atenção para não dar erro de medição na malha. É isso, por hoje é só, tudo de bom a todos. Deixo aqui o último slide, o slide número 20, o endereço do meu canal. Assinem aí o canal no YouTube.
Tem outros vídeos lá. Se vocês gostaram desse vídeo e dos outros, deem um like lá, passe para outros colegas, familiares, para assinarem o canal. Também tem um blog, resenhasatualidade.blogspot.com. Lá tem artigos. Também dê uma olhadinha lá, faça a leitura dos artigos. Obrigado para todo mundo, até o próximo vídeo e tudo de bom.